Vamos fazer um estudo sobre o sábado no livro de Gálatas. O versículo que fala diretamente sobre o sábado está em Gálatas 4, 9 a 11, onde no versículo 10 ele fala que a guarda de dias, meses, tempos e anos são rudimentos fracos e pobres. Os argumentos dos guardadores do sábado para este texto são os mesmos de sempre. Paulo está falando da lei cerimonial. A lei cerimonial foi escrita em um livro, a lei moral em pedras. A lei moral exige a guarda de um dia e não de dias. Mas vamos ver as evidências bíblicas dentro do livro de Gálatas. O contexto de Gálatas 4 é muito claro. Está havendo uma comparação entre duas alianças. A aliança do Sinai e a aliança de Cristo. Uma aliança é do Sinai e a outra da Jerusalém livre, que é a Jerusalém do Alto, que é o pacto de Cristo. Então temos aí dois pactos, ou duas alianças. A aliança do Sinai e a aliança de Cristo. A aliança do Sinai, que começa em Êxodo 19 e vai até o fim de Deuteronômio, no Pentateuco, são 613 mandamentos da Torá, inclusive os 10 mandamentos. Então, quando Deus enviou a Cristo, Cristo nasceu debaixo da lei. Então, Cristo ele não nasceu debaixo de uma suposta lei cerimonial ou de uma suposta lei moral, mas sim debaixo de toda a lei, que é o conjunto dos 613 mandamentos, incluindo o sábado e a circuncisão. E Paulo adverte que Jesus veio nascer debaixo da lei, e se alguém quisesse estar também debaixo da lei, eles tinham que ouvir o que a lei dizia. E o que a lei dizia? A lei dizia que era maldito aquele que não permanecesse em todas as coisas escritas no livro da lei. Então estar debaixo da lei não é estar debaixo de uma suposta lei cerimonial apenas, mas de toda a lei. Então ele fala que se alguém se deixasse circuncidar, ele estaria obrigado a guardar toda a lei. Não apenas supostos 10 mandamentos, mas sim os 613 mandamentos da Torá. Paulo, portanto, está falando de toda a lei, inclusive os 10 mandamentos. Por que ele está falando da lei como um todo? Porque ele está debatendo sobre a justificação. Se fosse apenas uma lei cerimonial, implicaria que era possível ser justificado pela guarda de uma suposta lei moral. Então, assim como não é possível ser justificado guardando uma lei cerimonial, também não é possível ser justificado guardando uma lei moral, porque isso invalidaria a obra de Cristo. E a lei nos guia até Cristo, e não o contrário. Não é que Cristo não veio para iluminar a lei, pelo contrário, a lei e os profetas indicavam a Cristo. E o padrão ético do cristão deixa de ser os 10 mandamentos e passa a ser a vida de Cristo, como a gente vai ver daqui a pouquinho neste estudo. Então a lei ela nos serviu como aio, ele nos serviu como condutor, e depois que veio a fé, a gente não está mais debaixo do condutor. Estamos debaixo de outro padrão de ética que a gente vai ver. E além de Paulo estar falando da lei completa, ele também está falando do sábado semanal. Porque o conflito é com os cristãos judeus e os cristãos gentios. E os judeus eles nunca impõem a guarda de um dia sem incluir o sábado semanal. Não existe essa separação de o judeu pedir para guardar dias cerimoniais e não guardar o sábado. É um conjunto completo. E aqui Paulo está mostrando claramente que o conflito é entre judeus, chamados os da circuncisão, e os gentios, e que o evangelho da circuncisão foi dado para Pedro e os outros, e o evangelho da incircuncisão foi dado para Paulo. Tá? E ele fala claramente que é uma batalha entre cristãos judeus e cristãos gentios, porque em Gálatas 12, 13 aqui, no capítulo 1, ele fala, e os outros judeus também dissimulavam, mostrando que circuncisão é judeu e incircuncisão é gentio. Portanto, o livro de Gálatas mostra o conflito entre dois pactos. O pacto do Monte Sinai e o pacto de Cristo. No Monte Sinai, os filhos de Israel participaram. No pacto de Cristo, judeus e gentios. O padrão de ética do Monte Sinai eram 613 mandamentos, os 10 mandamentos também incluídos. E no pacto de Cristo, a vida de Cristo passa a ser o padrão de ética. A função da lei no pacto do Monte Sinai foi guiar até Cristo. E a partir de Cristo ela perdeu essa função de guia. Agora o que existe é a lei de Cristo. A ética do Novo Testamento não é a lei dos 10 mandamentos ou da Torá, e sim a lei de Cristo. E o sábado semanal, que era um sinal entre os filhos de Israel e Deus, não existe para os gentios. Mas ele continuou sendo guardado pelos judeus cristãos, que são chamados os da circuncisão.
Agora, se os 10 mandamentos não são o padrão de ética do Novo Testamento, qual é a ética do pacto de Cristo? Está lá em Gálatas 5. Toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, nem da lei cerimonial e nem da lei moral. Por quê? Porque no Novo Testamento, o novo padrão de ética passa a ser a vida de Cristo. E essa vida de Cristo, ela traz os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, e dentre outros. Contra essas coisas não há lei. E assim nós passamos a cumprir a lei de Cristo, não mais a Torá ou os 613 mandamentos. Por quê? Porque a realidade é que ninguém guarda os 613 mandamentos. Nem os que se circuncidam guardam a lei. Mas a lei de Cristo é possível guardar. E nessa lei de Cristo, o sábado não está incluído. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. E não guardar dias, meses, estações, que são rudimentos fracos e pobres.